Olá pessoal, saudações OnLuz. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Momento Terapêutico para esta segunda semana do mês de janeiro de 2025. E nesse momento terapêutico eu vou falar para vocês sobre os traumas emocionais que afetam na vida profissional. Tudo aquilo que a gente vem trazendo de informações desde a nossa infância, desde a nossa vida intrauterina e tudo que a gente foi vivenciando de traumas nos relacionamentos familiares e também nos relacionamentos conjugais e que vão afetar consideravelmente a nossa vida profissional. E eu vou trazer cada um dos pontinhos para vocês no decorrer desse vídeo do que a gente acaba enfrentando de situações, então, no relacionamento familiar e no relacionamento conjugal e que deixa a nossa vida profissional praticamente travada, né, gente? Situações que vão acontecendo na nossa vida profissional e que não permitem que a gente, então, vá desenvolvendo ou vá se desenvolvendo as nossas habilidades, vá desenvolvendo tudo aquilo que nós temos de capacidade laboral e acabam então ficando a desejar no nosso desenvolvimento profissional, certo, gente? Mas antes de dar início propriamente ao nosso momento terapêutico, eu peço para que você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube e não está inscrito, se inscreva aqui para que você possa então receber todas as informações, as orientações, as meditações, o momento terapêutico e tudo que a gente acaba publicando aqui no YouTube para que você tenha acesso a mais informações também, certo? Peço para que você também dê uma olhadinha nas nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram, que a gente também publica algumas orientações, algumas informações, o Facebook também, né, gente, para que você acompanhe então tudo aquilo que a gente vem publicando nas redes sociais, para que você também possa ter mais acesso à informação de qualidade. E dá uma passadinha também no nosso site, gente, para que você possa entender um pouquinho mais da nossa estrutura de trabalho, quem nós somos, as terapias que a gente trabalha também, os cursos do Reiki, o curso da genealogia sociofamiliar, que estão disponíveis na Hotmart, módulo 1 e módulo 2 do curso do Reiki OnLuz e também o curso da genealogia, que daqui a pouquinho a gente vai estar disponibilizando também para que você possa se inteirar um pouco mais sobre todas as situações de ordem energética, metafísica, da neurociência das emoções, também da homeopatia integrativa e tudo que a gente traz para que você possa ter mais equilíbrio e harmonia para a sua vida em todos os sentidos, em todos os âmbitos, seja pessoal, familiar, conjugal, profissional, social, ou seja, todas as informações que a gente traz aqui para vocês é para que vocês vão equilibrando cada vez mais tudo aquilo que você precisa na sua vida e que você percebe que está ali com um pouquinho de dificuldades e que precisa encerrar algumas situações, precisa se perceber mais, se observar mais, se conhecer mais, porque é através do autoconhecimento que tudo vai se ajustando na nossa vida, certo, gente? Pois bem, vamos iniciando então as orientações do momento terapêutico para essa semana. Essa semana, então, gente, como eu elenquei anteriormente, o foco central dessa orientação é justamente o autoconhecimento, tá? E as dificuldades que as pessoas vêm enfrentando na sua vida familiar, na sua vida conjugal, e isso vai impactando profundamente nas relações profissionais, certo? Vocês lembram, gente, que no último momento terapêutico de 2024 eu falei sobre a busca pelo equilíbrio profissional e pessoal? Pois então, gente, esse momento terapêutico é um complemento daquele, tá? E todas essas informações que eu vou trazendo aqui para vocês, elas também estão baseadas nas situações que nós acabamos trabalhando, né? Aquilo que a gente vem trazendo de informações, trazendo de orientações
para cada uma das pessoas que a gente acompanha terapeuticamente, tanto eu, Margarete Miriam, como também a Mari Mariá. Então, são situações vivenciadas no dia a dia pelas pessoas que a gente acompanha, tanto presencial como online também. E essa informação a gente percebe que todos nós acabamos carregando, não é? Todas as situações daquilo que a gente vem passando no nosso ambiente familiar e no nosso ambiente conjugal, para quem assim tem cônjuges. E estas situações, esses transtornos emocionais, muitas vezes esses traumas emocionais que a gente carrega, eles afetam consideravelmente todos os níveis da nossa vida, todos os âmbitos da nossa vida. E a vida profissional, que é aquela situação que a gente acaba tendo a nossa condição de sobrevivência, acaba sendo muito afetada por esses conflitos, por esses traumas que são gerados muitas vezes na nossa infância, todas as situações que a gente veio vivenciando de experiências negativas no ambiente familiar, tá? E que acabam gerando, então, muitos desses traumas, certo, gente? Muitas dessas disfunções no nosso ambiente profissional, ok? E o que essas situações, então, podem afetar? O que a gente precisa observar para que essas situações, então, esses traumas emocionais vão sendo equilibrados e a nossa vida profissional ela vai tomando um rumo de mais qualidade, em que a gente consiga, então, desenvolver o nosso lado profissional de uma forma muito mais eficaz e com qualidade, certo, gente? Então, como vocês podem perceber aqui na laminazinha, tá? Nós temos aqui, então, o primeiro ponto, tá, gente? Todos os relacionamentos familiares possuem algum tipo de trauma, como agressões, né, ou violência física, verbal, emocional, abandono, negligência, rejeição e aí por diante, né? Esses aqui são um dos principais fatores que acabam acontecendo nas famílias e que muitos acabam não querendo olhar para isso, acabam escondendo essas situações. E ao esconder isso, ao não olhar para esses traumas emocionais que a gente viveu na infância, vai acumulando muitas situações ali e a gente acaba então não conseguindo chegar na fase adulta de uma forma mais equilibrada, mais tranquila e se desenvolver profissionalmente de uma forma plenamente eficaz, tá, gente? Então, essas situações que a gente acaba carregando, né, durante a nossa vida, né, seja lá na infância, todos esses traumas aqui que a gente vive com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com tios, com os avós, com primos, enfim, as relações de parentesco, eles vão afetar consideravelmente a nossa vida e a gente acaba vivendo essas situações aqui porque os nossos familiares também passaram por isso e eles acabam reproduzindo então essa situação, esses traumas, aquilo que eles viveram, eles vão repassar, vão viver, vão reproduzir com os seus filhos, com os seus familiares, com os seus parentes de modo em geral, tá? Então, esse é um ponto fundamental para que a gente tenha uma noção do porquê que a gente passa por aquele trauma, né? E a gente possa olhar, possa ressignificar essa informação, ampliando um pouquinho mais isso e trazendo a cura para a gente e estendendo essa cura para o convívio familiar, certo, gente? E o outro ponto importante é que, né, o nosso segundo pontinho aqui, durante a formação da nossa personalidade, que ela acontece, gente, até o final da nossa vida, então a nossa personalidade, ela vai sendo moldada a cada fato, a cada acontecimento, a cada situação que a gente vai vivenciando, a nossa personalidade, ela vai sendo moldada, tá? Ela se forma ali nas nossas primeiras fases da vida, mas ela sempre vai se moldando a cada tipo de acontecimento que vai se desenvolvendo na nossa vida. Certo? Então, todos esses traumas, né, eles ficam acumulados, ficam armazenados no nosso sistema límbico e quando a gente vivencia aquele trauma, a gente gera adrenalina no nosso corpo. E essa adrenalina, gente, ela vai ficar então armazenada ali no nosso sistema límbico, tá? E vai provocar então o armazenamento daquela memória. Ela vai provocar, gente, aquela situação
de que nós vamos guardar aquele trauma. A gente vai moldando aquele trauma, trazendo o nosso lado emocional e gerando então muitas dificuldades para a nossa vida, tá? Então, quando aquele trauma ele fica ali guardado no nosso sistema límbico, quando a gente vai passar por uma determinada situação, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, aquela memória que foi gerada pelo trauma vai trazer muitas dificuldades nos relacionamentos, né? Como aponta aqui no nosso terceiro pontinho aqui, né, gente? Vai gerar dificuldades nos relacionamentos e, consequentemente, vários problemas das mais variadas formas no ambiente profissional, mas também na nossa vida pessoal, na nossa vida social, em tudo aquilo que a gente vai se desenvolvendo ou muitas vezes tentando se desenvolver, certo, gente? E o que acaba acontecendo então na nossa vida? Então, muitos desses pontinhos aqui, né, desses 3 principais pontinhos que eu trouxe para vocês, eles vão afetar a nossa habilidade. Então, muitas vezes a gente não vai se sentir capaz, não vai ter a habilidade necessária para poder desenvolver aquela tarefa no nosso ambiente profissional. A gente vai ter muitas vezes sentimentos de inferioridade, não vai acabar conseguindo se relacionar, não vai ter aquele relacionamento interpessoal mais adequado, mais equilibrado, mais harmonioso no ambiente profissional. Muitas vezes a pessoa ela vai se fechar no seu ambiente profissional, acreditando que ela não tem nenhum tipo de capacidade para estar ali no meio daquele grupo, tá? Ela também vai baixar a cabeça para tudo e para todos, para querer agradar o outro, ou seja, ela vai tentar satisfazer as necessidades do outro enquanto ela não satisfaz as suas necessidades. Ela sempre vai querer estar fazendo tudo para o outro, mas se desagradando. E isso acaba comprometendo muito a qualidade de vida da pessoa, tá? Então, muitas vezes, em que a pessoa sempre vai querer estar fazendo isso, né, agradando o outro, fazendo tudo pelo outro, ela vai não conseguindo satisfazer as suas necessidades. E isso acaba se fechando, né, pois muitos desses familiares, cônjuges, que a gente acaba convivendo, e nesses ambientes familiares mais tóxicos, então, né, esses familiares, eles vão ser muito controladores, dominadores, manipuladores. Muitas vezes eles vão acabar se fazendo de vítima da situação, né? Vão passar sim pelos traumas que eles também vivenciaram, mas como eles não se olham, como eles não se cuidam, como eles não se conhecem, eles sempre vão transferir aquela dor, aquela responsabilidade pelos acontecimentos negativos na sua vida para outras pessoas. Sim, passamos pelo trauma, sim, as pessoas tiveram uma oportunidade de refazer a sua vida, de ressignificar aqueles acontecimentos, mas eles não fizeram, tá? E eles acabam transferindo toda aquela dor, todo aquele vitimismo, né? Aquela situação de se acharem coitados por terem passado por tudo aquilo, mas não muitas vezes se observam do quanto eles também contribuíram para que aquela situação negativa assim acontecesse na sua vida, tá? Então, todas essas dores que eles acabam carregando e transferindo para a gente que está ali com uma certa dificuldade de desenvolvimento profissional, né, esses traumas emocionais que todos nós carregamos, eles transferem essa dor e vão acabar explorando esse familiar, vão acabar gerando muito mais dor, gerando muito mais transtornos para a sua vida e para a vida familiar como um todo, justamente muitas vezes por não querer olhar para as suas feridas e acabam ferindo a todos ao seu redor. E estas situações, gente, o que pode acontecer, né? Quais os transtornos que podem acontecer nas nossas vidas, certo? Então, estas situações, gente, elas vão gerar dores emocionais muito intensas nas nossas vidas. Dores emocionais que podem vir a desencadear
como está escrito aqui na lâmina, né? Que muitos desses familiares já possuem, eles já têm esses transtornos de personalidade, esses transtornos emocionais. E como nós estamos ali num campo eletromagnético, a gente pode acabar reproduzindo também muitos desses fatores, tá? Então a gente pode vir a desenvolver e a reproduzir aquele padrão de comportamento, aquele transtorno de comportamento, transtorno de personalidade, como por exemplo, né, a síndrome de burnout, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno antissocial, transtorno narcisista, ou seja, todos esses transtornos que os nossos familiares também podem ter, né? Você vai observar ali no seu convívio familiar como que o seu familiar age, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, seja cônjuge, sejam as pessoas ali da sua família que são bastante controladoras, manipuladoras e tem aqui, né, um comportamento, um transtorno mais narcisista, querendo que seja a sua ideia a única que vale, né? Que ela é a única pessoa que passou por problemas, que é a única que sofreu, que é a única que sabe, que entende e que você tem que fazer exatamente o que ela pede, né? Então esse é um dos aspectos bastante importantes para se observar se nós temos algum familiar que age dessa forma, né? Ou então o antissocial é aquela pessoa que se fecha completamente no seu mundo, não querendo ter contato muitas vezes com as pessoas, se sentindo obrigada a ter esses vínculos interpessoais, né? Esse relacionamento interpessoal, mas ela não se sente bem, não se sente à vontade, não quer ter contato com pessoas e acaba criticando, julgando, enfim, se fechando para o mundo externo também, né? Ou então bipolaridade, né, gente? Aquela pessoa que muda de humor muito facilmente, uma hora tá bem, outra hora já tá chorando, outra hora tá querendo cometer atos um pouco mais violentos, um pouco mais agressivos, outra hora se fecha totalmente no seu mundo também e não quer ter contato com ninguém. Então são situações assim que podem vir a desencadear esses transtornos no nosso ambiente profissional e isso vai gerar muita dificuldade em tudo aquilo que a gente tende ou que a gente precisa, né, desenvolver no ambiente profissional para ter a nossa sustentabilidade, certo, gente? Então a gente precisa observar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente precisa observar como que está o nosso relacionamento com as pessoas, com esses familiares, para que a gente possa então dar um passo maior nesse relacionamento familiar, curar aquilo que a gente guarda em nós, né, gente? Porque a gente não vai conseguir curar o familiar, mas nós é que temos que dar esse primeiro passo. E dando esse primeiro passo através da homeopatia, porque a homeopatia pode tratar, né, gente, todos esses transtornos aqui que eu coloquei, alguns exemplos apenas para vocês, os transtornos emocionais que a gente vive no ambiente familiar e que desenvolve, então, todas essas questões aqui e muitos outros transtornos que com o passar da formação da nossa personalidade, os traumas que a gente vem guardando, a gente vai gerando, né, vai desenvolvendo muitos desses transtornos, tá? Então a homeopatia ela pode ajudar sim a tratar esses aqui e tantos os demais outros transtornos que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa vida, tá? Então, como tá aqui, gente, a homeopatia ela pode tratar cada uma das pessoas por mais que apresentem a mesma patologia, tá? Porém, existem sintomas diferentes. A pessoa pode ter aqui, né, a síndrome de burnout, enfim, e ela pode apresentar um sintoma diferente. Ela pode apresentar situações de palpitação cardíaca, enquanto que outra não tem. Ela pode apresentar um esgotamento severo, enquanto que outra pode
né, ter um esgotamento, uma fadiga mental e emocional um pouco mais branda. Então, cada uma das pessoas, ela vai apresentar um sintoma que é somente ela sabe o que ela está passando, somente ela sabe como que está sendo aquela dor, aquele sofrimento, aquele transtorno ali no ambiente profissional e que, consequentemente, no ambiente familiar também vai desenvolver, tá, gente? Então, quando a pessoa vem para o tratamento homeopático, ela vai me relatar tudo aquilo que ela está vivenciando, sentindo, experienciando de situações desagradáveis, independente do diagnóstico que ela tenha. Se ela tem burnout, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno antissocial, transtorno narcisista, TDAH ou qualquer outro transtorno que ela possa ter, ela vai me relatar qual é o sofrimento dela, o que ela está passando ali de tanta dor emocional, de tanta dor física que também pode acontecer, né, gente? E através desses sintomas que podem ser raros, estranhos e peculiares, através desses sintomas é que a pessoa vai me relatar o que ela está sentindo, tá? Para que através desse relato o tratamento homeopático ele pode ser identificado e a médio e longo prazo esses transtornos vão sendo amenizados, tá? Mas tudo vai depender de pessoa para pessoa. Todos esses sintomas, quando a pessoa dá o início então ao seu tratamento, esses sintomas eles vão sendo reduzidos consideravelmente até o desaparecimento total desses sintomas, tá? Mas é claro, né, gente, que a homeopatia sim, ela vai ajudar consideravelmente, né, a ir trabalhando, a ir curando, a ir eliminando esses sintomas, mas não é só o remedinho que a pessoa vai tomar que vai trazer o efeito desejado, tá? Muitas vezes, e para todos os tipos de tratamento, nós também precisamos ter algumas mudanças de hábitos. Hábitos alimentares, se a pessoa é mais sedentária, ela vai precisar praticar uma atividade física, ela vai também precisar identificar padrões emocionais e comportamentais que ela está tendo para poder ir liberando com mais facilidade tudo isso, tá? Mudança de trabalho, inclusive, pode acontecer, a pessoa ela também está sendo prejudicada no seu ambiente profissional, como eu relatei lá no momento terapêutico da última semana ali de dezembro de 2024. Então, ela vai precisar muitas vezes fazer essa alteração de trabalho também, tá? O acompanhamento terapêutico também é de importância, assim, sem precedentes para que ela possa ir relatando tudo aquilo que ela está sentindo e ter um direcionamento de como ela pode lidar com essas situações também, tá? Seja a nível profissional, mas também a familiar, a conjugal, para que ela vá se observando mais como ela se sente em relação a essas pessoas que ela convive e poder ir liberando essa situação, tá? E muitas vezes o que pode acontecer também é que a gente vai precisar se afastar de alguns desses familiares que a gente percebe que eles estão nos prejudicando, tá? Então, para muitas pessoas é imprescindível que para que a sua vida retorne de uma forma mais significativa, que ela consiga então dar os passos necessários para a sua vida, ela vai precisar ter esse afastamento, tá? Tudo vai depender de pessoa para pessoa. Tem algumas que vão conseguir lidar melhor com a situação, tem outras que não. Então, tudo vai depender de como é realmente o convívio, né? Se existem familiares que talvez são muito próximos e têm uma conduta negativa, a conduta daquela pessoa pode nos prejudicar, tá? Se são pessoas gananciosas, mentirosas, falsas, trapaceiras, mesmo sendo aquele primo, aquele tio, aquela tia, aquele familiar assim que, nossa, a gente tem um carinho muito grande, mas tem uma má conduta, tem um mau caráter, tem um envolvimento energético mais denso, está interferindo na nossa vida e provocando, gente, essas condições aqui, tá? Então é muito importante a gente observar isso
e buscar o afastamento dessas pessoas para que o tratamento terapêutico homeopático tenha um efeito mais eficaz, tá? E a gente sabe, né, que quanto mais consciência nós tivermos de tudo aquilo que acaba nos afetando, tudo aquilo que a gente vai observando, avaliando esses relacionamentos, a gente precisa chegar numa certa conclusão, né? Será que vale mesmo a pena eu manter determinados vínculos parentescos que acabam sugando, mentindo, enganando, trapaceando, se aproveitando, explorando a nossa boa vontade muitas vezes, mas elas estão nos desviando de um caminho correto e elas estão gerando, inclusive, o nosso adoecimento? Então é muito importante a gente avaliar tudo isso e ir buscando esse entendimento, tomando mais consciência, buscando todas as verdades e o auxílio de pessoas que verdadeiramente podem te ajudar, podem cooperar com a volta, né, do teu equilíbrio, da tua energia vital, da tua saúde física e emocional, para que você possa, enfim, né, dar os passos necessários e se desenvolver naquilo que você verdadeiramente precisa, certo, gente? Bem, quanto mais consciência a gente vai tomando, mais a gente vai se curando e mais a nossa vida ela vai tendo um significado positivo, verdadeiro, daquilo que a gente verdadeiramente precisa desenvolver aqui e com as pessoas que a gente verdadeiramente também precisa estar mais próximos, né? Aquelas pessoas que vibram na nossa mesma sintonia, porque a gente pode ter um vínculo parentesco, mas a gente não vibra na mesma energia, não possui a mesma essência. E essas pessoas, inclusive, podem estar atrapalhando esses vínculos, essas similaridades, né? Essa mesma frequência, essa mesma energia das pessoas que precisam se aproximar da gente, né? Então, quando a gente vai dispensando esses laços consanguíneos que mais prejudicam do que verdadeiramente cooperam, mais a gente vai conseguindo ter a consciência do que curar em nós e ir se libertando para ter mais vida, mais saúde, mais equilíbrio e harmonia em todos os sentidos e âmbitos da nossa vida. Afinal de contas, gente, quem se ama se cura, certo? Então, se ame, se cure, busque o teu equilíbrio interior, a tua harmonia e busque, gente, aquela situação, aquele profissional que realmente vai te ajudar, certo? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou até o final desse vídeo e semana que vem nós temos mais orientações no Momento Terapêutico, dessa vez com a Mari Maria. Agradeço a todos e mais uma vez, quem se ama se cura. Até mais, gente. Tchau, tchau.